והרינו והרינו בבניונו. Orar é o seguinte, Deus é o seguinte, ele fala, olha, eu não aceito suborno pelo pecado. Se ele não aceita suborno pelo pecado, então ele vai fazer os seus julgamentos, seja usando a mão esquerda ou a mão direita. Se o mal que existe usa a sua argumentação e a pessoa está em falta, ela vai sofrer as sanções do mal. Não tem para onde correr. Então vamos lá, você sabe que o temor tem que ter temor eterno. Então você sabe que você não deve fazer algo contra o seu próximo. Ou seja, fazer uma maldade contra o seu próximo, gritar, desonrar, humilhar, fazer qualquer coisa nesse sentido. Então você não pode fazer isso. Pode acontecer de acontecer algum acidente, mas não se pode fazer isso, porque o que a Torá fala é sobre isso. Aí você vai e faz. Não ama o próximo, não é uma pessoa doadora, não é uma pessoa que ama a Hashem, não é uma pessoa que quer ver as questões da Hashem crescer, bota tudo em primeiro lugar do que a Kabbalah e a Torá e o Eterno. O que o Eterno vai fazer? Ele vai fazer um julgamento. Por quê? Deus precisa. Não, ele não precisa. Ele precisa que você entenda que você precisa. Então, se você não chegar naquele nível, por exemplo, você pode subir uma escada, você está chegando quase no segundo andar ali que você quer chegar, ou numa parte superior, mas se faltar um degrau, fica muito difícil. Se faltarem 2 degraus ainda fica mais difícil ainda. Então, não pode faltar degrau nessas 125 degraus de entendimento da Torá. Esses degraus, eles também são espirituais. Quer dizer, não pode ficar nada solto. Porque se ficar solto aonde? Dentro da sua cabeça, dentro do seu entendimento. E uma pessoa sem entendimento, não é? Se você pega uma pessoa que não tem entendimento, vai aqui dentro do nosso mato, aqui, que tem um monte de índio que não entende, pega 2 fios aí com 10.000 quilowatts, né, de potência, aí segura aí, cara, ele vai segurar, né? Então, ou pessoas que a gente já viu o filme, o cara vira o cano do revólver pro cara e manda ele atirar, ele atira, porque não tem conhecimento. Então, o conhecimento, ele é essencial, porque com o conhecimento você não é enganado. É por isso que tem que se ter o conhecimento. Então, não é o que o A ou o B fala, ou o C fala. Tudo que foi deixado codificado. E se não for descodificado, vai ser levado na literalidade. E se é levado na literalidade, vai ter peso. Esse peso que vai ter, vai trazer peso para a sua vida. Todo mundo que está aqui, eu acredito, né, quem foi para a religião sabe que houve peso. A pessoa chega uma hora que ela tenta e tudo, mas chega uma hora que não dá. Ela fala, pô, não dá para me fazer isso. Primeiro, por causa do preço dos produtos, tem que comprar talite, tem que ter um kippá, tem que ter uma torá, tem que ter tudo isso, né? E se a pessoa for ainda montar uma beit, ela tem que ter uma torá kosher. Uma torá kosher são 2 que tem que ter. São 30 mil reais cada uma, não sei hoje, né? Tem até mais caro. Então, veja, é algo, não é? É algo que é caro. E também não é tão caro, porque o cara vai escrever aquilo ali tudo à mão. Olha quanto tempo o cara não vai gastar, não é? Escrevendo a Torá, versículo por versículo, até acabar toda a Torá. Então, veja, aí você tem toda uma ritualística para fazer todo dia, e etc., tudo isso. Se o judeu que já é acostumado a fazer e faz, que eu acredito que a maioria que eu conheci não fazia, não é? A não ser aqueles mesmo que os rabinos que dizem fazer, e aí eu também não sei, não é? Enfim, então é um monte de dogmas. O que acontece? Antigamente, antes do Sidur existir, não que o Sidur é ruim, o Sidur tem rezas muito boas que são extraídas da Torá, mas o melhor livro que a pessoa pode ler é o Salmo, Terrilim. E ainda assim, alguns sábios discordavam, porque eles falavam que o Terrilim é para a pessoa estudar. Não é? É para a pessoa estudar, para ela compreender o que ela está fazendo ali. Existem muitos segredos dentro do Terrilim que as pessoas falam Terrilim e não sabem os segredos que existem ali.
como a Torá ela é um livro que é para ser descodificado, por isso que ela foi quebrada, por isso que ela foi misturada, por isso que ela tinha 600 mil letras e agora tem 340 e mais um bocado de letras. Então, é por isso, mas ela é toda perfeita, ela é toda contada, ela tem um quantitativo de letra Vav, um quantitativo de letra Beit, ela tem um quantitativo de várias questões que são muito bem alinhadas, justamente porque a Torá ela não é um livro escrito, ela é a descrição dos mundos espirituais em relação ao nosso mundo. Então, ela é a própria, além de ser a planta baixa do universo, do nosso sistema solar e de todo o universo, ela também é a explicação e a planta baixa do mundo espiritual que criou o mundo físico. Ou seja, sem o mundo espiritual, não haveria possibilidade do mundo físico existir. E é por isso que a Torá não fala nada do nosso mundo. Por isso que as histórias são um pouco sem pé nem cabeça. Por exemplo, quando o Balaque sai com o povo para atacar Israel no deserto, mais de 1.000 quilômetros de distância. Como que esse pessoal ia sobreviver no deserto? Não é é complicado. Existem algumas coisas que você vai ver que não tem como. Existem erros gramaticais dentro da Torá que são propositais, faltam letras. Então, tudo isso já traria um problema. Imagine você pega um livro aí de um grande repórter, e aí daqui a pouco você está lendo, está com uma letra faltando, né? Tem uma letra fora do lugar. Mesmo que seja uma coisa mínima, você vai ficar parando para pensar naquilo. Né? Você vê e você fala, poxa, como é que pode, dentro de uma revista desse porte, o cara errou uma palavra aqui, tem algum erro, né? Então, veja, tudo isso a Torá não pode ter esses erros. Então, quer dizer que se existem os erros, está faltando uma letra, se está sobrando uma letra, e não existe ali uma coerência gramatical, não dentro do nosso contexto de entendimento. Então, a Torá não é um livro que está preocupado em contar histórias desse mundo. Então, se ela não é um livro que está interessada em contar a história desse mundo, por quê? Ela já tem toda a história dentro dela. Então, como que pode, se já estava dentro da Torá que a pessoa ia ter um destino, e a pessoa vai poder mudar aquilo se já está escrito lá, não é? Porque não é nem que Deus ele fez assim, é porque ele já sabia que a pessoa iria por esse caminho. Ele sabia, ele conhecia o interior da pessoa. E aí a gente pode falar assim, mas Deus não poderia ter criado a pessoa certa, mas ele criou a alma certa. O problema é o corpo. O problema são as vontades e os seus desejos. Então, esses desejos e essas vontades que vão fazer os problemas surgirem. Por exemplo, 80 milhões de mortes no mundo, que tal? Segunda Guerra Mundial. Homens matando pessoas que eles nunca conheciam. Existe coerência nisso? Existe coerência em você sair na rua, pegar uma arma, só porque a pessoa é de outro país, tem uma ideia diferente da sua, ou você é fomentado, porque as pessoas são fomentadas, as pessoas ficam entrando nesses negócios de fomentação e acham que o eterno, né, ele não está no controle de tudo. E a gente vai fazer esse estudo justamente por isso. Então, aqui, gente, vamos começar aqui, eu fui fazer, buscar a palavra Shoah. A palavra Shoah é holocausto, é exatamente, a gente teve um primeiro estudo, que eu acredito que em breve vai estar dentro do nosso canal, né? Esse estudo, algumas pessoas participaram, e outras não puderam participar, né? A gente teve um estudo e acabou, então, trazendo uma explicação aqui sobre uma primeira letra. A primeira letra Shin, onde a gente achou aqui, nessa primeira parte da palavra Shoah, que foi descodificado, a Barbidibá 35, onde aqui o Yaakov, ele está se despedindo de Lavan e, na verdade, já está no final ali, quando ele separa os animais
e ele está falando que quer separar as cabras, não é? Das brancas, das escuras, a listrada das malhadas. Isso é Bereshit 30 a 35. Ele já está quase saindo de perto de Lavã. E aí, nesse versículo, ele tinha 22 palavras. 22 palavras, e dentro dessas 22 palavras tinham 88 letras. Então, aqui, ó, aqui é a gente que faz, né? A gente fez a gematria e chegamos ao ano de 1936. Não é? E aí, dentro desse ano de 1936, porque, olha, a quantidade de letra somada pelas palavras. Então, a gente chegou a 1936. A soma, a gematria aqui era 5.127, né, que daria aqui o sexto milênio, mais 27 letras hebraicas, ou, ao contrário, daria 72 ou 15, né, que é a primeira parte do tetragrama. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas deixa eu explicar rapidamente só para a gente construir, não é? Aqui tem a palavra show novamente. E aí eu perguntei por que o versículo da palavra Shoah caiu exatamente em 1936. Porque a guerra começou em 1939. Só que o problema é que a guerra ela começou a ser fomentada anteriormente. Na verdade, ela começou a ser fomentada após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha sai. Vamos dar uma lida aqui nesse texto aqui, que é mais histórico e mais informativo. Então, veja. Na República de Weimar, foi o período da história alemã, compreendido entre os anos de 1919 e 1933, entre o final da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do Partido Nazista ao poder. Os acontecimentos históricos desse período são resultados da reação dos setores da sociedade alemã. A derrota na Primeira Guerra Mundial influenciaram na eclosão da Segunda Guerra Mundial. A existência da República de Weimar, não é? Pode ser dividida em 3 fases. Uma fase de estabilidade política e econômica entre 1919 e 1923. Uma fase de recuperação da estabilização entre 1923 e 1929 e uma nova fase de crise decorrente da quebra da Bolsa de Nova York, com a ascensão do nazismo entre 1929 e 1933. Então, aqui começou, não é, essa corrida. Agora, vamos fazer uma conta aqui rápida. A gente sabe que a guerra começou em 1900, fomentada em 1919, né? Então, em 1939 chega a guerra final. Então, vamos lá, 1919 ela começa, né? Vamos botar menos 1.000, era para ser o contrário, mas vai dar o mesmo resultado. 1945. Quanto a gente vai ter? Né? Qual é o número que eu tenho ali? 26, né? O que é o 26? Ó, 1945 menos 1919, que é quando começa a formatação aqui da República de Weimar, onde começou o sistema nazista a percorrer. Então, eu tenho o número 26. 26 é o tetragrama. Então, quem foi que fez esse julgamento? Está aqui na Torá. Já está aqui na Torá, a gente fez a conta aqui, chegou em 1936, daqui a gente vai chegar aqui na história de a palavra, né? Número 1936 na Torá, e vai sair exatamente a primeira parte, ali, o primeiro versículo da Parashá de Noa, que envolve toda a humanidade. Noa, quando se fala de Noa, está se falando também de toda a humanidade, enfim. E aí a gente parte aqui para a segunda parte da nossa palavra show. Então, partindo disso, a gente pegou a primeira parte, que é exatamente lá o Bereshit 30, 35. A gente acabou de ler lá no outro slide, não é? Porque é onde surge a letra Shin da palavra Shoah. Veja, a palavra Shoah foi descodificada, ela então vai gerar o primeiro versículo, vai pular mais 5.000 letras, vai
revelar o segundo versículo, vai pular mais 5.000 letras, vai revelar o terceiro versículo, vai pular mais 5.000 letras e vai revelar o quarto versículo. As letras elas não podem ser contadas aleatoriamente, ou seja, os pulos eles têm que ser exatos. E foram encontrados 96 vezes a palavra Shoah, que a gente está descodificando agora a primeira parte. É lógico que para descodificar o resto das palavras vai demorar um bom tempo ainda. Então, a gente está fazendo um estudo aqui da primeira parte. Então, a gente vai ver que a gente vai viajar aqui nos versículos. Muito bem. Fazendo isso, então, nós temos aqui o versículo que tem uma gematria. E as gematrias, a gente também usou aqui, aí já é uma outra forma de descodificação, onde você encontra os versículos que têm a mesma gematria. Por exemplo, esse versículo tem gematria 5.021. Né? Veja, como a gente viu lá no outro slide, lá estava 51,27. Né? E a gematria aqui é 5,21. Quer dizer, então a gente tinha que encontrar aqui, não é? Exatamente o versículo de 5.021. Está vendo? 5.021. A gente está aqui dentro de um sistema de Torá, né, olhando, e aí a gente acha esse versículo 5.021 para que a gente vê se vai bater aqui com alguma coisa relacionado à Segunda Guerra Mundial. Né? Vamos olhar aqui, ó. Bar Midbar 6.3. Então, livro de números, no 6.3. E a gente olha aqui, a gente abre na nossa Torá e vamos observar Bar Midbar, que é um livro de números, conhecido mais pelo nome de números do que, né, o nome que a gente costuma chamar, que é Bar Midbar. Vou tentar descer aqui, ó. Vamos ver. Então, está aqui. Abstenha-se do vinho e de qualquer outra bebida alcoólica, não beberão vinagre de vinho, nem qualquer outra substância tóxica, nem beberão nada que tenha sido macerada, uvas, nem comerão que tenha sido macerada, uvas, né? Nem comerão uvas secas. Aqui a gente está falando do voto de Nazireu, né? O voto onde a pessoa ela não deveria, né, comer nenhum tipo de vinho, não deveria misturar nada dessa situação. Esse vinho que fala a Torá é exatamente a sua palavra, é exatamente a Torá. Quer dizer, naquela época, houve uma mistura religiosa muito grande, muitos judeus, infelizmente, indiretamente, se converteram ao cristianismo e criaram pessoas como os grandes comandantes de Hitler, aquele que comandava a aviação, ele foi criado por um judeu cristão muito rico. Né? Então, veja, houve uma mistura fora do comum, onde essas forças, essas almas, elas foram fomentadas, mas a gente sabe que isso foi permissão do Eterno. Vamos continuar aqui, então. Muito bem. Então, depois que a gente viu aqui que esse segredo, né, ou seja, o vinho aqui, ó, Iaim, né, estava misturado e que dentro desse vinho existia algo que ia acontecer de muito ruim. Então, agora a gente parte para a descodificação dentro da Torá. Observe, a gente está achando a descodificação da primeira letra, agora a gente vai para a letra Vav, que é a segunda letra da descodificação, ou seja, 5.000 letras depois. Então, a gente chega aqui, olha, numa gematria de 2.000, não é? 817, ou seja, 28 letras da Torá, mais o numeral 17, que é a palavra Tov, é bom, não é? E no final a gente tem aqui 45 da gematria, que representa toda a humanidade, Adão. E aí vamos ver aqui, ó, Bereshit 32, 32. Vamos ver onde caiu na Torá.
Vamos ver o assunto relacionado a essa palavra, a esse versículo. Bereshit, no versículo 32. E aqui diz, ó, o sol nasceu sobre ele quando ele passou por Penuel, tá vendo? Penuel, onde ele encontrou com um anjo mancando de seu quadril. Quer dizer, toda a humanidade sairia dali machucada, né? Veja que coisa incrível. Esse é o versículo que está falando sobre, não é, essa descodificação. Aqui eu não encontrei nenhum versículo correspondente, né? Não consegui chegar a um versículo que tivesse essa gematria dentro da Torá. Pelo menos os sistemas que eu uso aqui, eu não consegui chegar que tenha outro versículo com essa mesma gematria. Muito bem. Então, a gente vai agora ver a letra Aleph. Né? A letra Aleph, ela vai chegar aqui no Bereshit 36:8. Vamos lá ver lá, então. Bereshit 36:8. Diz aqui, então, Esaú, veja, a palavra Esaú é guerra, é morte, se estabeleceu na região da montanhosa de Seir, não é? E aqui, então, Esaú sendo Edom, veja. Então, houve muito sangue, porque as nações queriam conquistar as outras, porque ela estava interessada nos tesouros das outras nações. Então, olha que coisa incrível. Vamos voltar aqui no nosso slide. E aí, aqui teve, sim, dentro dessa gematria, que era 4329, não é? Onde a gente tem aqui uma outra parte, agora, não através da descodificação dos 5.000 pulos, mas um versículo semelhante, que seria aqui em Bereshit 26:20. Vamos olhar lá. Bereshit 26:20 é equivalência gemátrica, né? Elas têm equivalência entre si. Bereshit, no livro de Gênesis. Que coisa incrível. Então, ó, os pastores de Guerá brigaram com os pastores de Isaac, tá vendo? Ó? Dizendo, a água é nossa. Ele chamou aquele poço de Ezeque, porque eles contenderam com ele. Veja, caiu uma guerra aqui, ó, entre Sarraque. Sarraque, de uma certa forma, lembra a Sefirá Gevurá, não é? E eles tiveram uma briga ali por causa daquelas águas, ou seja, eles queriam saber quem é que tinha um controle divino, que Deus estava com quem que Deus iria apoiar. Veja, tudo isso já estava definido dentro da Torá. Isso aqui, olha, aqui é a descodificação do Aleph, da palavra Shoah, e aqui já é o valor gemátrico em cima dessa palavra aqui, tá vendo? Onde houve uma questão muito séria ali em Bereshit, não é? Mas aí era uma questão de que haveria uma guerra entre a humanidade. Muito bem. A gente agora vai para a letra Re. A gente vai para a letra Re, que é a última letra aqui da nossa descodificação. Que vai estar em Bereshit 39, no 19. Então, vamos ver aqui, Bereshit 39, 19. Ó, veja aqui. Quando seu mestre ouviu a história que sua esposa lhe contou, a saber assim, ele fez seu escravo, me fez, ele ficou furioso, né? Então, aqui, ó, a gente tem a história de Yosef, tá vendo? Onde a esposa do Potifar fala que José, que seria o comandante do Egito, né? Ele tentou agarrá-la, né? A história dela mudou aqui, que ela gritou com plenos pulmões. E o José, que representa Iesod, né? Ele ficou em sérios apuros naquela época. Então, veja, mais uma vez falando de problemas, de questões espirituais que houveram no nosso plano. Então, todos os versículos, eles bateram corretamente, tá vendo? E é lógico que aqui também
teve uma gematria que deu 5.140, né? E a gente vai ver aqui o versículo que tem a mesma gematria, né, de 5.140, que está aqui em Shemote 23, 27. Então, vamos. Eu enviarei o meu terror adiante de ti e porei em pânico todos os povos os quais entrares e farei os teus inimigos virarem as costas diante de ti. Quando a gente fez a descodificação da outra questão, aqui está falando se seguir essa Torá. Quando a gente fez a descodificação, a outra descodificação, a gente aqui, através das palavras, a gente chegou em Devarim 29:4. Depois chegamos até o Devarim 29:21. Vamos ver por que tudo isso aconteceu. Porque no Devarim 29:4 diz o seguinte: conduziste pelo deserto 40 anos, a roupa do teu corpo não se gastou, nem a sandália dos seus pés. Vocês não tinham o que comer, não tinham pão para comer, nem vinho ou outra bebida alcoólica para beber, para que soubesse que eu, Adonai, sou seu Deus. Né? Vamos continuar. Quando você chegou a este lugar, o rei Shihon de Hesbom e o rei Og de Baxã saíram para enfrentar na batalha, mas nós o derrotamos. Tomamos a terra deles e demos ao Rubenito, os Gaditas e a meio tribo de Manassés. Veja, é o que parece que aconteceu logo depois da guerra também, né, onde as pessoas tiveram a sua terra invadida. Portanto, observe fielmente todos os termos dessa aliança para que você possa ter sucesso em tudo que empreender. Vocês hoje estão todos diante de Deus, seus chefes de tribo, seus anciões, seus oficiais, toda a família de Israel, ou seja, todas as pessoas desse planeta, seus filhos, suas esposas, até mesmo o estranho dentro do seu acampamento, lenhador, o tirador de sua água, para entrar na aliança de Deus, o seu Deus, Adonai está concluindo com você nesse dia, com suas sanções, para estabelecer você hoje como povo de Deus e para ser o vosso Deus, como prometeste e juraste a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu faço essa aliança com suas sanções, não apenas com você, mas tanto com aqueles que estão aqui conosco hoje, diante de nosso Deus, Adonai, como aqueles que não estão aqui conosco hoje. Bem sabeis que habitamos na terra do Egito e que passamos pelo meio de várias outras nações. Vimos e viste as coisas detestáveis, fetiche de madeira e pedra, prata e ouro que eles guardam. Talvez haja entre vocês algum homem ou mulher, algum clã da tribo, cujo coração ainda agora está se desviando do nosso Deus, Adonai, para ir adorar outros deuses dessas nações. Talvez haja entre você um estoque brotando, erva venenosa e absinto. Ao ouvir a palavra dessas sanções, eles podem imaginar uma imunidade especial, pensando: estarei seguro, embora seja meu próprio coração obstinado, para a ruína total, né? E aqui tem uma tradução um pouco estranha. Adonai nunca perdoará essa festa, né? Ou esse feito. Em vez disso, a raiva e a paixão de Adonai enfurecerão contra eles até que todas as nações registradas nesse livro, lembra, isso aqui é o livro da geração de Adão, de toda a humanidade, caiam sobre eles e Adonai apague seu nome debaixo do céu. Quanto a tal clã ou tribo, Adonai o separará de todas as tribos de Israel para infortúnio, de acordo com todas as sanções da aliança registrada nesse livro de ensinamento. E as gerações posteriores perguntarão os filhos que o sucederão, e o estrangeiro que vem de terra distante, e vem as pragas e doença que infligiu naquela terra. Então, veja, as gerações perguntarão: por que isso aconteceu? Todo o seu solo devastado por enxofre, que era como a pólvora feita, e sal, além de semear e produzir, nenhuma grama crescendo nele, assim como a revolta de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que Adonai derrubou com ira feroz.
Todas as nações se perguntarão por que Adonai fez assim com essa terra e por que aquela terrível ira. Eles serão informados porque eles abandonaram a aliança de Adonai, o Deus dos seus ancestrais fez com ele para libertá-los da terra do Egito. Eles se voltaram para o serviço de outros deuses e o adoraram, deuses que eles não haviam experimentado e que Deus não havia atribuído a eles. Então Adonai ficou furioso com aquela terra, trouxe sobre ela todas as maldições registradas nesse livro. Adonai os arrancou do seu solo com raiva, fúria e grande furor, e os lançou em outra terra, como ainda é o caso. Atos ocultos dizem respeito ao nosso Deus, mas os atos abertos cabem a nós, os nossos filhos, sempre aplicando todas as provisões desse ensinamento. O que diz aqui é que todos os atos ocultos, né, dizem respeito a Adonai, tudo isso que está oculto aqui já estava para ser descoberto, porque a Hashem permitiu que a gente descobrisse, né, trazer essas informações para você, para vocês, para mostrar a seriedade dessa Torá, e ver que essa Torá ela é certa quando ela fala. Nós tivemos uma guerra onde muitos países participaram, inclusive a África. Houveram morte de adolescentes, meninos que saíram estavam com 18 anos, homens que já estavam no exército, pessoas que não eram do exército foram convocadas, morreram homens, morreram mulheres, morreram negros. Não havia desculpa para matar as pessoas. E qualquer motivo era um motivo de matar as pessoas. No começo mataram 720 mil judeus, mas os soldados começaram a ficar loucos, porque era muita atrocidade, até que eles tinham que inventar a câmara de gás para que pudesse matar mais seres humanos, e morreram negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos e outras pessoas, chegando ao total no final, com todas as pessoas que morreram, a 80 milhões de seres humanos. Tudo porque eles abandonaram essa Torá, criaram a religião, separaram os seres humanos, e ao invés de seguir o caminho do coração, de ame ao teu próximo como a ti mesmo, seguiram o caminho do dinheiro, da ganância, da invasão de outras terras, sempre querendo receber mais e mais.